Fala aí, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o fechamento dessa última sexta-feira, HCTR11 por R$100, HGLG por mais de R$174. Será que vale a pena comprar, vender? O que fazer com esses fundos imobiliários e quais os motivos que fizeram o HCTR cair e o HGLG subir? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se no canal, porque sempre que tiver informações relevantes como essa que eu vou te passar hoje, você será notificado pelo YouTube e vai ver em primeiríssima mão. Deixe seu like também e no fim do vídeo deixe seu comentário do que você achou aqui do nosso conteúdo de hoje, beleza? Então vamos lá. Começando a falar sobre o HCTR11, que nessa sexta-feira aí teve uma queda muito abrupta e extremamente atípica, né? O fundo imobiliário que durante o dia chegou aqui a mais de R$108 e já ali no seu leilão de fechamento, próximo ali do horário de 5 horas, fechou a R$100, uma queda muito grande e uma queda de fato aqui, ó, de mais de 7% em apenas um único dia. O que aconteceu com esse fundo imobiliário para que de fato essa queda ocorresse? Então, o HCTR11, normalmente, olha isso aqui, a média de negociações dele durante os últimos 30 dias é na casa de R$9 milhões, tá? Então, essa é a liquidez média aqui do HCTR diariamente aí nos últimos 30 dias. Só que nesse dia 16, na última sexta-feira, o que de fato ocorreu foi que esse fundo imobiliário negociou quase R$40 milhões só na sexta-feira. Ou seja, mais de 4 vezes do que em média ele é negociado por dia. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui é que um investidor institucional fez algum movimento grande de mercado com a venda desse fundo imobiliário. O que é um investidor institucional? É um banco, uma corretora, uma gestora de um grande fundo imobiliário ou de um fundo de investimento que movimenta milhões de reais ali dentro de um fundo imobiliário. Então, de fato, foi uma movimentação extremamente atípica. Olhando para dentro do fundo imobiliário, olhando para dentro do HCTR, a gente pode abrir aqui relatório gerencial, a gente pode entender mais o que se tem dentro dele aqui, a gente vai perceber claramente uma coisa: nada aconteceu dentro do fundo imobiliário em si. Tá? A gente pode dar uma lida aqui no relatório gerencial do HCTR. Se você tiver mais curiosidade, você também pode ler esse relatório gerencial e você vai perceber que a única coisa que de fato vem acontecendo com esse fundo aí dos últimos 2 meses para cá é o que está acontecendo com o mercado de fundo de papel como um todo, por conta da queda do IPCA, por conta aí da queda da inflação, da deflação que a gente está vivendo no Brasil. Os dividendos desse fundo imobiliário também diminuíram, tá? Então, ele teve aí uma queda aqui na sua distribuição nos últimos 2 meses por conta disso. Mas isso não é um fato isolado do HCTR11. Isso acontece com RSR11, isso acontece com KNP11, com IRDM, com vários fundos imobiliários de papel aí que estão atrelados ao IPCA. E muito diferente de vários outros fundos de papel, o HCTR teve até uma queda menor, né, do que muitos desses. Tá? O HCTR que entregou nesse mês de agosto R$1,10 para os seus cotistas, foi um fundo que realmente, quando a inflação estava muito maior, já chegou a entregar muito mais do que isso, mas de fato nada aconteceu dentro do fundo, somente uma negociação atípica. Agora por R$100, né? Vale a pena comprar cotas desse fundo imobiliário ou não? Se a gente for olhar em relação ao valor patrimonial, é um fundo que vai tá sendo negociado, tá? Mais de R$20 abaixo aí do seu valor patrimonial. Então é um desconto realmente bem interessante no meu ponto de vista. Então, se você já é cotista de HCTR, se você já entende a tese do HCTR, o risco da operação do HCTR e quer um bom ponto de compra, eu vejo esse como um dos melhores aí de todo o histórico do HCTR até hoje no mercado. Logicamente, já teve dia que ele chegou a 97 e tal, mas por R$100 é muito difícil. Outro ponto. Amanhã, segunda-feira, na hora que o mercado abrir com HCTR, você vai conseguir comprar por R$100? Eu particularmente acho muito difícil, porque já no leilão desse fundo imobiliário, aquele leilão que acontece de fato
antes do mercado em se abrir, porque as pessoas já deixam ali sua ordem de compra, né? Ele já vai estar com uma precificação mais alta, muita gente já está ligada nisso aqui e ele provavelmente já vai abrir o mercado amanhã acima. Não sei quanto acima, tá? Logicamente, eu estou fazendo uma previsão aqui para vocês, tá? Mas eu creio que esse fundo imobiliário amanhã ele já vai abrir o mercado acima dos R$100, tá? Não sei se por 101, 102, 103, 104, não sei, tá? Não tem como eu tentar descobrir isso aqui, mas eu acho que ele já vai abrir o mercado por esse valor. Até R$105, tá? Um preço de abertura, eu acho ainda uma oportunidade excelente para esse fundo, até R$105. Passou disso, ele já está ficando ali com os preços normais que ele vinha sendo exercido aí nos últimos dias, tá? Aí não fica uma oportunidade tão irresistível assim, mas até 105 eu vejo como uma oportunidade bem interessante. E, na minha concepção, esse é um fundo que já amanhã vai fechar com um preço bem maior, porque ele estava sendo negociado aqui na casa de R$107, R$108, fechou a 100, muita gente vai comprar e aí vai acontecer o que aconteceu aqui. Aqui a gente teve uma pressão de venda maior do que a pressão de compra, por isso o mercado caiu. E na segunda, muito provavelmente a gente vai ter uma pressão de compra muito maior do que a pressão de venda e o preço vai subir, tá? São previsões que eu estou fazendo aqui para o HCTR11, tá? Mas de fato, nada aconteceu dentro desse fundo imobiliário. Na minha visão, até R$105. Para quem já entende os fundamentos, já investe no fundo, gosta do fundo imobiliário, como é meu caso, eu, por exemplo, sou cotista do HCTR11 e venho comprando cotas desse fundo. Posso até abrir aqui minha planilha para mostrar para vocês, minha planilha de controle financeiro, tá? E eu tô tendo um resultado bem negativo no HCTR, tá? Por exemplo, eu tenho o meu preço médio abaixo do valor patrimonial, o que de fato é o importante, o relevante, mas ainda assim meu preço médio é R$120, ele sendo negociado a R$100, eu tô com quase 17% negativo nesse fundo imobiliário nesse momento, tá? Então, eu investi R$29 mil nesse fundo, estou com um valor atual de R$24.900, tá? Mas ainda assim eu vejo ele com um preço de entrada e com uma oportunidade bem interessante. Agora vamos falar sobre os outros fundos imobiliários que subiram, tá? E o principal deles, tá, foi o HGLG11, que fechou esse último dia 16, com uma subida super importante, né? Ele estava aqui por mais ou menos R$164 antes do fechamento ali, às 5 horas da tarde. Teve uma subida super alta aqui, muito rápida mesmo, saiu de 164 para 174, R$10 assim, já no final do pregão, tá? E o que de fato aconteceu dentro do HGLG para que isso fosse explicado? Ele soltou uma nota explicando tudo isso. Se a gente abrir aqui, esse informe aqui que o fundo soltou, esse fato relevante que ele soltou aqui, ó, no dia 13/9, a gente vai perceber exatamente isso, tá? Quem buscar aí fato relevante do último dia 13 de setembro vai ler exatamente isso que eu vou mostrar, ó. Presta atenção. O que a gestão do fundo informa? Aqui tem as principais informações, né? Tal. Vem informar os cotistas e ao mercado em geral que no dia 16 de setembro, mais conhecido aí como a última sexta-feira, haverá rebalanceamento da carteira de índice internacional com possível ajuste da composição da carteira da qual o fundo é parte. O mesmo rebalanceamento acontece de forma periódica conforme a metodologia do índice, tendo ocorrido por 2 vezes em 2022, uma no dia 18 de março e uma no dia 17 de junho. O que é esse tal desse fundo internacional? O HGLG, ele faz parte de um fundo de investimento internacional, tá? Então, um fundo de investimento estrangeiro que investe aqui também no Brasil e de certo em certo tempo esse fundo de investimento tem um rebalanceamento na sua carteira. Então, eles já deixaram explicado que se ocorresse alguma movimentação atípica, era exatamente por conta disso, porque esse fundo de investimento, ao rebalancear a carteira, ele pode comprar cotas, vender cotas ou simplesmente manter a quantidade de cotas. Então, meio que esse fato relevante foi um aviso prévio de que no dia 16 de junho, dia 16 de setembro, melhor dizendo, a gente já poderia esperar, de fato, que algo atípico acontecesse. Como já aconteceu 2 vezes esse ano. Se a gente pegar aqui, ó, dia 18 de março, tá? Como eu falei para vocês,
Pode acontecer movimentação atípica, como também não pode acontecer nada. Se o fundo resolver manter só o que ele já tem lá de quantidade de cotas, não muda nada. Mas vamos olhar essas duas datas. Ó. Dia 18 de março de 2022. Vou pegar aqui do último ano, março. 18 de março. Aqui no dia 18 de março de 2022, o fundo basicamente andou de lado. Ó. R$160 no dia 17, chegou no outro dia 21, 159. Basicamente nada ocorreu aqui, tá? No dia 18 de março. Mas se a gente olhar aqui para o dia 17 de junho, vamos buscar aqui, 17 de junho, ó, foi bem essa data aqui, ó. Olha o que ocorreu com o fundo imobiliário que estava sendo negociado mais ou menos a 163. Chegou ali a 156. Nesse momento aqui, a gente teve um rebalanceamento desse índice internacional de venda, tá? Só que no último dia 16 a gente teve uma coisa ao contrário do que tinha acontecido no último rebalanceamento, que foi, de fato, a compra, tá? Então esse fundo imobiliário teve aqui um disparo aqui de mais de 8%, tá? Por conta disso. Bateu 174, mas isso não é algo que aconteceu somente no HGLG. Esse fundo internacional, ele tem cotas também de XPLG 11, tá? Que também teve uma queda, uma subida, melhor dizendo, bem interessante durante o dia, né? Uma subida aí de quase 3%, tá? Saindo aqui de 106 para fechar no fim do dia 109, e também o KNRI faz parte desse fundo internacional. O KNRI começou dia 149, fechou o dia a 154. Também foram subidas, não tão grandes quanto do HGLG, mas foram subidas devido a essa movimentação desse fundo internacional. Então, em resumo, nada aconteceu dentro dos fundos imobiliários. Nem no HCTR que caiu, nem no HGLG, nem do XPLG e nem do KNRI que subiram, tá? Foram movimentações de fato de mercado. O que eu espero para esses fundos que subiram nessa última sexta? KNRI, XPLG e HGLG. É que amanhã, né, muita gente possa pensar em venda, tá? Principalmente do HGLG, porque foi uma subida de fato muito atípica, né? Mais de R$10 em um único dia. Então eu acho que amanhã ele pode estar abrindo aí o pregão já abaixo disso, tá? Abaixo de 174, tá? E até o fim do dia também fechar aí abaixo de 174. E os outros dois também podem sofrer por conta disso. Pressão de venda ser maior do que a pressão de compra. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu quero saber de você que está aí me assistindo, qual é a sua opinião sobre tudo isso. O que você vai fazer amanhã, segunda-feira, quando o mercado abrir? HCTR, comprar ou vender? HGLG, KNRI, XPLG, comprar ou vender, ou não fazer absolutamente nada, só esperar o mercado voltar a precificar isso tudo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e até logo.